Natuza Neri já está aqui para falar de política, sobre a nossa política. Natuza, o governo já deixou claro que a prioridade é a reforma da Previdência, quer analisar isso até setembro, tem pressa, mas o Congresso Nacional tem outra reforma para chamar de sua, a reforma política. Isso porque todo mundo quer dinheiro para as eleições do ano que vem, para as campanhas, está chegando. Pois é, vamos colocar os pingos nos is. O que o Congresso quer não é uma reforma política e é muito pouco provável que faça uma reforma política de verdade, uma reforma política que feche dutos de corrupção, que moralize a eleição no país, tanto a eleição para deputados, senadores, presidente da República, governadores e por aí vai. O que o Congresso tem que fazer até setembro, do contrário, não vai conseguir mudar as regras do jogo para as eleições do ano que vem, é conseguir exatamente isso que você disse, Aline, mais dinheiro e regras mais flexíveis de um lado e mais duras de outro, no sentido de reduzir alguns custos de campanha. A gente já tinha falado aqui na semana passada que está em debate, além de tradicionais situações como cláusula de barreira, que é um dispositivo que impede a existência de partidos pequenos, por exemplo, mas também redução de gastos com publicidade, ou seja, evitar o uso de imagens externas no horário eleitoral gratuito para pagar menos com marketing político. Mas o que o Congresso de fato quer fazer é aumentar a verba pública para financiar as campanhas. Com relação à legislação que impediu o dinheiro de empresas e simplesmente só permite hoje o dinheiro privado da pessoa física, o Congresso está muito preocupado como é que a campanha do ano que vem vai ser financiada. Por isso, a alternativa é aumentar o dinheiro do chamado fundo eleitoral, que o governo quer colocar, o governo e o Congresso concordam em colocar 3,5 bilhões de reais para as eleições do ano que vem. O problema, Aline, é que quando você tem uma reforma política ou eleitoral em gestação no Congresso, com pouquíssimo tempo de tramitação, é exatamente o rio de possibilidades de se ter surpresas bastante desagradáveis. Por quê? Porque o Congresso, nos bastidores, já está falando em colocar mais do que 3,5 bilhões, o que já é um valor muito grande. Ou seja, eles estão preocupados com o próprio bolso nas eleições do ano que vem. E quando se tem uma reforma discutida a toque de caixa, com um prazo determinado, que é o fim de setembro, podem aparecer surpresas bastante desagradáveis para o próprio eleitor. A gente já falou aqui há algumas semanas sobre a tal da emenda Lula, que era uma emenda colocada por um deputado do PT, pelo menos essa era a intenção, ele agora já retirou essa discussão da pauta da Câmara dos Deputados, de permitir que, mesmo condenado, um candidato possa disputar a eleição em segunda instância. Portanto, situações semelhantes a essa já estão começando a ser discutidas no Congresso. Já se fala nos bastidores também da chamada emenda Dória, que seria, por exemplo, destinada àqueles candidatos que têm cargo, estão no cargo, eles não precisariam mais renunciar. Eles disputariam, se afastariam numa espécie de licença, se afastariam do cargo, mas depois poderiam retornar a ele. É muito pouco provável que situações como essas vão para frente, desde que a gente fique bastante vigilante. Mas discussões de bastidores estão sendo feitas e o que a gente tem de cuidar, Aline, é evitar que saia um Frankenstein dessa reforma mais eleitoral do que política. A gente que perde, né, Raquel? Sempre. Sempre, né? Até porque, Natuza, vamos combinar que não vai ser necessária só uma reforma política para acabar com tudo, né? A gente vai ter que ter várias reformas políticas para acabar com corrupção, com toda essa roubalheira que a gente vê aí, todas essas artimanhas e articulações para beneficiar sempre a classe política, né? Sempre advogando em causa própria, como a gente vê aqui. Agora, falando sobre a dificuldade, né, de aprovar essas reformas, principalmente a reforma da Previdência, que a gente sabe que está aí no foco, parte da base está bem descontente, bem incomodada com o Palácio do Planalto, que já indicou que não vai punir, assim, com tanto rigor, exemplarmente, aqueles infiéis que votaram a favor da denúncia. O que é que está ocorrendo nos bastidores em relação a isso, hein, Natuza? Raquel, os bastidores estão quentes nessa segunda-feira. Eu conversei com alguns deputados do Centrão, alguns deles, inclusive, líderes de bancadas do Centrão, voltando a dizer que Centrão é uma parte do Congresso Nacional, sobretudo com a atuação parlamentar na Câmara, de partidos pequenos e médios extremamente fisiológicos. E eles estão incomodados com o tratamento que o presidente da República está dizendo que vai dar aos infiéis. Por exemplo, o presidente tem dito que não vai punir o PSDB, mas que vai, eventualmente, punir individualmente, não de forma partidária, aqueles que votaram contra a orientação
do governo, que era de absolvição do presidente da República ou para barrar a denúncia contra ele feita pela Procuradoria-Geral da República. Então, partidos como PTB, PP, PR estão extremamente incomodados com o tratamento que o governo vai dar. Por quê? Porque eles estão interessados nos cargos que esses outros aliados de partidos que apresentaram alto grau de infidelidade estão recebendo. Eles querem a expulsão, por exemplo, do PSDB do Ministério das Cidades, que é um ministério com grande poder de fogo nas bases eleitorais. Por quê? Porque você tem o Minha Casa Minha Vida, programas do Ministério de Habitação. De apelo popular. De apelo popular, e que os deputados e senadores conseguem fazer muitas emendas. Então, eles conseguem fazer política com o Ministério das Cidades. E é exatamente essa a razão da cobiça por esse ministério que hoje está nas mãos do PSDB. Qual pode ser o efeito colateral se o presidente não agir rápido e cirurgicamente? Esse centrão pode ficar, além de irritado, querer dar um troco no Palácio do Planalto em votações importantes, que podem ser ou a própria reforma da Previdência, que parte desse centrão já é filosoficamente contra mudanças agora neste momento, porque temem o efeito eleitoral disso no ano que vem, mas também um efeito colateral sobre a próxima denúncia que virá contra o presidente da República. Portanto, a situação é extremamente delicada. O presidente da República, embora faça um discurso para fora extremamente otimista, sabe que tem um abacaxi enorme para descascar com o centrão. Uma denúncia que está a caminho, todo mundo sabe, né, Natuza? Exatamente. Muito obrigada, Natuza. Obrigada.